Para acessarmos as tarefas agendadas dos sistemas, que são nada mais nada menos que as automações que vão chegar na agenda do usuário, ou seja, as rotinas que eu quero pré-programar para aquele usuário executar, eu devo ir em administrar automações, tarefas agendadas. Então, o agendamento de tarefas automatizadas de cada usuário do sistema, que é ativada pela rotina automatizada, que é o nosso próximo assunto. Mas, inicialmente, nós vamos aprender aqui o que são as tarefas agendadas. Então, peço para incluir. O sistema vai me perguntar qual que vai ser o dia. Então, vou colocar aqui um exemplo no dia 10, no dia 9. Então, vou informar uma periodicidade. Quando eu informo periodicidade, pode ser 10 de um mês específico, ou ele pode ser todo mês, então todo dia 9 de cada mês, ou se for diário, vai todos os dias, aí ele vai ignorar a data. Se for de hora em hora, ele vai ignorar a data do dia, né? Se for segunda-feira, também vai ignorar. Então, tem algumas situações, gente, que vai acontecer o quê? Que você vai pegar o dia e tem casos que não vai pegar o dia. Então, quais casos vão pegar o dia? De acordo com os meses, ou seja, todo dia 9 de junho, tal hora, que eu vou informar aqui agora, vai rodar uma rotina, uma tarefa agendada, certo? Mas pode acontecer que seja toda segunda-feira. Então, toda segunda-feira, ele ignora o dia, entende a periodicidade, mas vai entender a hora. Outro caso também que vai puxar pelo dia vai ser o quê? De acordo com os dias do mês. Então, a cada 3 meses, então, mês 1, 4, 7, 10, vai chegar na agenda do responsável, que nós vamos ver daqui a pouquinho, uma determinada função que foi pré-agendada aqui nas tarefas agendadas. Então, vou informar aqui que então, todo mês, todo dia 9 de janeiro, 9 de abril, 9 de julho e de outubro, na verdade, vou até mudar aqui, para no dia 3, cobrar dos clientes lucro real ou inventário das suas mercadorias. Então, eu criei aqui no meu histórico o quê? Um histórico para ser cobrado futuramente um inventário. Então, a cada 3 meses do lucro real, então no mês 1, 4, 7 e 10, eu vou cobrar do meu cliente o inventário. E aqui no campo responsável, vou informar o quê? Quem que vai ser o responsável, ou seja, na agenda de quem que vai chegar a mensagem. Então, vem aqui e vou colocar na agenda do Guilherme, que vai ser o Guilherme que vai receber a mensagem. E qual que vai ser a mensagem aqui? Vai ser do tipo normal ou administrador? O que significa o tipo normal administrador? Se for do tipo normal, qualquer usuário consegue fazer exclusão. Então, eu posso ir lá e excluir a mensagem na agenda. Mas, se for do tipo administrador, o que vai acontecer? Nós vamos ver daqui a pouquinho, lá no menu usuários, que existem 3 tipos de usuário. O interno normal, o interno avançado e o interno administrador. No caso, se for um usuário do interno normal, se eu for um usuário do interno administrador e falar que a minha tarefa agendada é do tipo administrador, somente o usuário administrador vai conseguir fazer a exclusão daquela mensagem. Então, se eu falar que é administrador, se eu sou usuário administrador, eu consigo fazer a exclusão. Se eu não sou usuário interno administrador ou interno avançado, for do tipo interno normal, eu não consigo. Ou seja, eu tenho que fazer a minha situação, de cobrar do meu cliente e encaminhar para o meu administrador um feedback, falando, foi cobrado o inventário do lucro real, então aí o usuário, administrador, consegue fazer a exclusão. Então, todo local que você visualizar, tipo normal ou administrador, o sistema vai cobrar para você se vai ser excluído apenas pelo usuário normal, se for do tipo normal, ou somente pelo usuário administrador. Então, vou colocar aqui do tipo administrador e eu posso colocar uma penalidade, multa. Então, posso colocar um exemplo, multa por falta de informação. Então, vamos supor que é isso. Vou colocar aqui uma penalidade, multa por falta de informação. E vou informar também as automações. Eu quero que envie para a agenda? Sim, eu quero que envie para a agenda de quem? Do responsável, Guilherme. Eu quero que antecipe, eu quero que chegue alguns dias antes? Quero que chegue com os 2 dias de antecedência. Então, se eu falei que é no dia 3, deve chegar no dia 1º de cada mês. Eu quero que envie SMS para esse usuário? Sim ou não? Vou informar se sim ou se não. E eu quero que envie e-mail? Sim ou não?
Se no cadastro do usuário tiver o telefone celular e se tiver e-mail, envia o e-mail para o usuário, caso a minha opção de envio SMS esteja preenchido. Se não tiver, não vai informar. Então agora eu peço para salvar. Então quando eu salvo, se eu visualizar aqui o tipo usuário Guilherme, vou visualizar todas as tarefas que ele tem para fazer. Se eu ir mudando de usuário, vai aparecer de acordo com as tarefas, porque esse cadastro é específico por usuário corrente.